taste of authenticity, hard work and passion. Ishtar Winery produces red, rosé and white wines, offering you the taste of your dreams in every sip. We age not by years, but by stories. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres, estamos trazendo mais uma novidade hoje, que são vinhos do Líbano. Há uns tempos atrás, aqui em São Paulo, tinha uma feira do Líbano que a gente podia conhecer vários vinhos, mas hoje em dia não existe mais e são vinhos excelentes, muito do tipo francês, porque a maior parte das uvas são francesas, mas parece que o Star usa alguma uva local também, pelo nome que eu vi, porque eu não consigo nem falar o nome dessas uvas, né? Então, a Rita vai contar para a gente da onde que veio o nome, o Ishtar, e como é que é o Líbano, os seus vinhos e assim por diante. Vamos aprender um pouco. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, gente. Primeiramente, boa tarde, obrigada pela oportunidade, né? Porque não é todo mundo que está aberto, às vezes, a novidades, né? Principalmente no mundo do vinho, né? O pessoal fica um pouco preso ainda àqueles padrões que a gente já conhece, né? E o Líbano realmente, de 4 anos para cá, a gente percebeu uma crescente nessa, nessa aceitação, né? De vinhos diferenciados. Então, falando um pouquinho, até você falou do nome das uvas, nós temos aí as uvas típicas do terroir libanês, né? Que é a Obeid, que é uma uva que é a mesma que é usada na fermentação do araque, que é aquela bebida destilada. É a mesma usada lá. Inclusive, quem toma a primeira vez fala, poxa, eu não consigo lembrar, fazer nenhuma associação desse vinho. E a gente, você já tomou araque? Se já, você vai conseguir. Se não, não tem nada parecido. É um vinho bem encorpado, com 14% de teor alcoólico para um vinho branco. Muito fruta, é uma explosão de frutas. Lembrando que o Líbano não produz algumas frutas, né? Então a gente não produz maracujá, nós não produzimos toranja, e muita gente sente no vinho a presença dessas frutas, que provavelmente é do processo de vinificação. O nosso terroir, né, só falando rapidamente, ele é mais calcário, né? A gente está aos pés do Monte Líbano, entre o mar e a montanha, então a gente recebe toda essa salinidade marítima, né? Essa presença da montanha, ele traz esse mineral. Toda a nossa irrigação, ela é mecânica, né? Porque o Líbano, ele tem os períodos de calor que chega a 45 graus. Lembrando que o Líbano, né, é considerado a pérola do Oriente, então são praias do Mediterrâneo, belíssimas praias, né? Então esse mar à frente da gente ali traz, né, todo esse sabor, né, no nosso terroir. Também fazendo um pequeno à parte aqui, nós produzimos azeite também. Nosso azeite é prensado a frio, prensa única, deve estar hoje com 0,4 mais ou menos de acidez, orgânico, assim como os nossos vinhos. Nós não usamos nenhum tipo de agrotóxico no controle de pragas. Então é um vinho, o nosso vinho branco, eu digo sempre que ele tem um prazo de validade, porque não tem processo químico. Só tem o processo químico, obviamente, da vinificação. Então, sulfito, tudo isso, que é o processo natural do vinho. Mas colocar agrotóxico, não temos. A gente só usa mesmo a biodiversidade para o controle de pragas. Então, nós temos o Obeid, né, que é uma uva, assim, quem tiver oportunidade, prove que é um vinho espetacular. Nós temos Merroir, que é uma uva que essa que é difícil de falar. Merroir é uma uva que está em extinção atualmente. Nós conseguimos 2 safras dela, né, a 2022 e a 2023, que acabou de chegar. Não sabemos se a gente vai continuar, porque ela não faz parte do nosso terroir. Nós encontramos, por um acaso, de uns eremitas maronitas, né? Maronitas é a nossa religião, que é o mais próximo ao cristianismo. E esses maronitas, eremitas, eles tinham essa produção. E nós compramos, porém é uma uva muito delicada. E a gente não consegue reproduzir no nosso terroir. Ela está a 1.600 metros. Então, assim, ela é uma uva de pouquíssima manipulação.
ela não pode ficar exposta ao sol, né? Como a gente faz com o Cabernet Sauvignon. Coloca no engradado, deixa lá e continua fazendo a colheita. Se fizer isso com o Merlot, vai perder. Então a gente vai e faz a colheita somente dessa uva. É o nosso vinho mais, vamos dizer assim, tranquilo. Ele veio com 12,5 mais ou menos de teor alcoólico. É um vinho bem mineral, é um vinho saboroso, pouco retrogosto, não saliva. Eu acho que é o único que a gente tem que dá para ser degustado sem comida. Ele não é tão gastronômico, ele é um vinho mais beira de piscina, vamos dizer assim, né? É aquele que você chega em casa, abre um vinho gelado e esse dá. A partir dele já não dá mais. Entendi. É, duas taças aí de um Obeid, por exemplo, com 14% de teor alcoólico, você não consegue, né? Você começa já a sentir, o corpo já começa a pedir. E aí a gente vai partindo já para um corte também que é único, que é o Solis, Sol, né, em latim. Solis é Chardonnay Riesling. É um amarelo dourado. É um corte que hoje a gente procurou até em alguns lugares, catalogado hoje só tem a gente, só tem a Star fazendo. Não tem nenhuma outra vinícola produzindo esses dois cortes, né? Esse pequeno blend, vamos dizer assim. É um Ah, vinho dourado, extremamente ele tem um cítrico, mas ele é muito agradável. Então ele lembra muito um abacaxi, né? Você saliva bastante quando você prova, né? Nesse passeio pela boca, você tem essa astringência bem marcante. É um vinho que harmoniza muito bem com queijo, com embutidos. Vai muito bem. E é um branco com 13% de álcool. ah, É um vinho muito, muito interessante. A gente sempre é um campeão de venda. Esse também já veio na versão 2023. conta pra gente do Ista. O A história de Ishtar que é é? bem interessante. Ishtar é uma deusa. É uma deusa da Mesopotâmia. A deusa do amor, do sexo e da guerra. Era uma mulher extremamente manipuladora, bastante. Normal, né? Bastante sanguinária. Então, ela, além de ser. A gente põe o nome de deusa, porque nessa época era muito usado, né? Mas ela era mais uma guerreira mesmo, porque, inclusive, nas gravuras que eles acharam, ela mostra muito quem é Ishtar, né? Então, ela tem as garras de uma águia, ao invés de pés, que ela está subjugando dois leões, que significam o quê? Os homens. Então ela está subjugando. Então ali ela mostra que o homem trabalha para ela. Aí tem duas corujas, que né, toda a inteligência dela, a articulação, todo esse poder que ela tinha de ser rápida no pensamento, muito perspicaz. Isso é mostrado na figura por duas corujas. E nas mãos de Ishtar tem duas armas, uma em cada mão. Então mostra esse poder de guerrear que ela tinha. Então ela não era só aquela, como falam que Ishtar é uma mistura de diversas deusas, né? Porque ela tinha essa beleza, que é considerado na época, vamos dizer, como uma Cleópatra, como uma Ísis, só que ela guerreava como uma amazona, né? Então ela é uma junção de diversas deusas, é uma história muito interessante. Inclusive, nos portões da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele escreveu que era propriedade de Ishtar. Não sei, a vinícola está 6 gerações na família. Tem Ah, muita mulher que trabalha na vinícola, então eu não sei, tem esse nome, né? O Líbano ele é cheio de histórias, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o Líbano produz vinhos há 5.000 anos, né? antigo. Então, isso antecede assim, a gente conta, ele começou a produzir 3.000 anos antes de Cristo. Um dos primeiros milagres de Cristo, isso é história, não tem nada a ver com religião, é história. Um dos primeiros milagres catalogados, né? É transformar a água em vinho. E foi feito nessa região. Ah, legal. É uma região que hoje é, nós temos o mapa tem o Líbano, né? O Líbano é uma tripinha assim, né? Embaixo nós temos Israel, né? Que disputa com a gente as montanhas de Golã ali. E temos a Palestina do lado aqui direito. E na frente do Líbano tem o mar.
Então, ou seja, a gente brinca que a nossa única saída é pular no mar e sair nadando, porque não tem outra saída. Ou a gente passa por um, ou a gente passa por outro, né? Lembrando que também que é um país que está há 40 anos, mais ou menos, em guerra, com Ainda? algum, ainda, com algum cessar-fogo, né? Mas vira e mexe ali, tem alguém atacou alguém, então, por mais que às vezes não esteja o Líbano envolvido mesmo, para Israel atacar a Palestina, ele passa pelo Líbano. Ah, entendi. Porque tá aqui tá Israel, o Líbano tá aqui, Palestina tá aqui. Então, É. a vinícola fica no norte do Líbano, né? Nós ficamos na região de Coura, é a única hoje vinícola nessa região. A maioria está no Vale do Beká. E assim, tudo que acontece é sempre no sul. A gente dá muito valor ao nosso produto porque é muito difícil em duas vertentes. Sair de lá é difícil. Entrar aqui no Brasil também é difícil. São Verdade. duas guerras diferentes, mas ambas são bem desgastantes, viu? Nós somos, eu vou dizer que com recorrência de importação, nós somos exclusivos. Não, não tem ninguém que traga hoje produtos do Líbano, vinho e o azeite, com a mesma frequência que nós trazemos. Mas a gente encontra em lojas o vinho de vocês? Então, nós temos um posicionamento de marca que é muito interessante. Nós não vendemos em supermercado, nós não vendemos em grandes redes, não vendemos por site. Aí pergunta, tá, você vende por onde? Tem alguns lugares em São Paulo e no Brasil que estão catalogados, né, e homologados que nós vendemos. Isso a gente vai colocar no nosso site agora, aonde tem o vinho. Então, o lema da nossa empresa são vinhos acessíveis, porque não são vinhos caríssimos, mas são vinhos exclusivos. Então, é acessibilidade com exclusividade. Não, vocês têm linha, acho que são três linhas de vinhos, né? Nós temos os brancos, né? Nós temos três brancos hoje, o Solis, o Merroir e o Beide. Nós temos os tintos, que aí começa, nós temos o Domus, a, temos Domus 2018, 19, 20 e 21. São as mesmas uvas, porém com safras diferentes, né? Que é um vinho que não é barricado. Sei. É um vinho de entrada de jantar que harmoniza com tudo. É um vinho espetacular. É aquele vinho que você tem em casa e não se preocupar. Que uvas que são? Aí, o Domus é Sangiovese, que é a mesma que faz o Chianti, né? Uma uva bem interessante. É o Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot. Ah, interessante. São, Forte. é um blend bem interessante, porque teoricamente, se a gente falasse, você fala, poxa, mas não daria certo. E deu. Ele tem uma picância, ele tem uma pimenta negra no final, você saliva bastante com ele. E quando eu falo, né, para as pessoas, prova, me diz quanto tempo tem de barrica. Ah, não sei, 6 meses? Não, não tem barrica nenhuma, é zero. Por quê? A gente permanece aí com algumas cascas, né, principalmente Cabernet Sauvignon, que traz esse tanino. Sei, A barrica ela vai entrar a partir do aurum, que aí entende? a gente usa um ano de barrica, carvalho francês, único uso. Depois a gente já vende pro norte, lá pro pessoal da Romênia, né, o norte do leste europeu, que usa para fazer destilados, né. Até o pessoal do Araque também usa, mas pro vinho é somente uma vez. E a linha Aurum, aí é a nossa linha já, a linha mais premium, né? Essa é o top da vinícola. Olha, o top da vinícola hoje, nós temos o Aurum 2019, que é um corte Cabernet Sauvignon com Merlot, que é um corte bem interessante. É um vinho bem gastronômico, bem encorpado para comida gordurosa. Nós temos o 2020, que tem Petit Verdot. A gente demorou bastante para conseguir colocar Petit Verdot nesse blend. Então é Cabernet, Petit Verdot e Syrah. Tá espetacular esse vinho, espetacular. É um vinho pronto. Temos um ou outro aí, um varietal de Cabernet Sauvignon 2017, mas está acabando. E temos o Chateau, que já é um Chateau, que é o Selection Nur, que esse é o nosso top de linha. 18 meses de barrica, Cabernet Sauvignon com Syrah. Esse vinho é um néctar, é absurdamente bom. É um vinho que nós, inclusive, a gente brinca, fala, olha, é aquele tomador de vinho que gosta daquele vinho encorpado,
que você sente o vinho na boca, que dá aquela amarrada assim, é para esse público. É barrica, Esse é o nosso top de linha. é a barrica francesa que vocês usam? Sempre. O enólogo é francês, imagina, se ele aceitar uma barrica americana, né? Ele pede demissão e ele mesmo bombardeia a gente. Não, é carvalho francês, único uso. Todos os nossos rótulos, ele tem ouro, ele tem um dourado presente, né? Que isso representa muito a cultura, né? É. Então, quando o pessoal brinca, ouro, Inxalá, né, prosperidade, e realmente é isso. Então, é isso que a gente tenta passar. Então, no nosso rótulo, na nossa logo, que significa sol, solo e pessoas, sem isso a gente não conseguiria vinificar nada. Então, tudo isso é dourado. Então, o dourado é muito presente nos nossos rótulos. Então, aurum, que é ouro em latim. E nós temos uma linha criada agora, uma linha de espumante. E esse espumante foi uma coisa engraçada, porque assim, toda vez que a gente fazia evento, nós fazemos muitos eventos, muitos, Brasil todo. E evento sempre muito legal, com dança do ventre. É um evento para você, não é nem evento, eu digo que é uma experiência, né? Tanto é que a gente chama o evento de Sorria, você está no Líbano. Então a gente harmoniza a comida, o vinho, a dança. E o pessoal pedia, mas poxa, não tem um welcome drink? Aí nós criamos uma linha de espumante, que o rótulo é maravilhoso, é uma homenagem à deusa mesmo, o rótulo é a deusa. E aí tem Brut, Brut Rosé e tem o Moscatel, que a gente sempre usa nos eventos como ou para fazer o brinde inicial, ou para sortear. O pessoal adora, porque o rótulo realmente é muito lindo, né? Então traz essa coisa da deusa. Então, os eventos sempre tem muitas mulheres, por incrível que pareça, né? As mulheres hoje, nessa coisa do vinho, principalmente em evento, eu vou dizer que é 60-40. E elas ficam maravilhadas com o rótulo, né? No próprio evento lá que a gente fez até, que a gente acabou se conhecendo, eu vendi todos os espumantes, todos. Não ficou nada. E quem comprou? Principalmente mulher. E o corte qualquer dos espumantes? O Brut nós temos o Pinot Noir e o Chardonnay. No Brut Rosé, Pinot Noir, Chardonnay e Sangiovese. E o Moscatel é Moscato Diallo. Então hoje você tem vinho libanês aí, a partir de R$ 110 você já toma um vinho. Uma coisa interessante também que a gente tem feito é parte de tudo que a gente vende, a gente faz via embaixada libanesa para reconstrução de Beirute, porque Beirute foi destruído 16 vezes. Nossa. Destruído, destruído. E agora está na 17ª vez que está sendo reconstruído. E não existe ajuda eles não têm como fazer isso sozinho, né? Então, aí os empresários, né, aqui no para você ter uma ideia, o Líbano hoje é que não são números muito exatos por conta da guerra, né? Mas tem mais ou menos 5 milhões de libaneses no Líbano. O Brasil tem 10 milhões. Que loucura. Entre, entre libaneses e descendentes, né? Obviamente. Ah, Mas é o dobro. É o dobro, é verdade. né? E assim, descendente primeira linha, tá, né? Então, os nossos vinhos, por exemplo, os tintos, harmonizam muito bem com cordeiro. Uma paleta de cordeiro com um arroz de cordeiro fica muito bom. Só que não é todo lugar, né? Então, se você vai num restaurante árabe, pode ser que tenha, mas não são todos, não. Me tira uma dúvida. Que época que é a colheita no Líbano? Setembro, Sei. outubro é uma época boa para a gente fazer a colheita. Nós temos o rosé, que é um rosé maravilhoso, que é totalmente gastronômico, que é Grenache, Cinsault, Carignan e Cabernet Sauvignon. É um rosé maravilhoso para harmonizar com camarão, com paella, fica muito bom. Então neva na região que vocês produzem também? Sim, sim, neva. Ah, é alto lá. Sim, É. neva e Dizem que Beirute era maravilhoso, né? olha, tem uns vídeos, né, de Beirute quando aquelas construções, né, que você fala, poxa, eram construções milenares, né? O libanês é um povo muito resiliente, né? Eles fazem o que tem que ser feito e é isso. A realidade deles é essa. Não tem por que parar de trabalhar ou parar de viver, né? O libanês, tirando, obviamente,
muçulmanos, né? Porque tem lá, obviamente, o libanês é um povo bastante festivo e gosta de beber, e gosta de comer, e gosta de receber. Então tudo para eles é muita comida, é muita bebida, é muita música, né? Isso, as festas em Beirute, eles mostram muito isso, né? Mas o trabalho nosso é divulgar principalmente as coisas diferentes, né? Os produtos diferentes que pouca gente Claro! Para quê? experimenta. As pessoas, para entender que existem produções que são milenares, né? Se você falar 5.000 anos Tradicional. produzindo, não é? Claro, Tá. claro que o vinho não era assim nessa época, mas Não, não, obviamente que não, mas você pensa, poxa, há 5.000 anos eles já estavam nisso, né? claro, claro. É, não Foi pode. aperfeiçoando, né? Não, não é uma produção de agora. Ah, peraí, vou produzir uma safra aqui e ver que não, eles foram se aprimorando e realmente tem vinhos maravilhosos no Líbano, né? Tem um Chateau Kefraia, tem o Kizara, que são, não tem nem o que dizer, são espetaculares, né? Verdade. Eu São vinhos maravilhosos. já E a tive gente, a esse. gente entrou nessa para poder democratizar, que todo mundo conheça, que todo mundo tenha acesso. Então depois nós vamos precisar do link seu para ver aonde que o pessoal acha, né? Sim, sim. Eu vou deixar o Instagram, né? Geralmente o pessoal chama, e no Instagram é legal, porque tem os eventos que a gente vai fazer, né? Legal, Então a gente coloca as datas. Então, quem estiver próximo, é, vale muito a pena, porque vai provar 5, às vezes 6 rótulos do vinho, com a claro. comida harmonizada, com dança, com a explicação da vinícola, com vídeos. Então, assim, é uma experiência, Muito legal. né? É você sair da sua zona de conforto um pouco, né? Já atingimos aí um patamar. Ano passado, por exemplo, a empresa cresceu por volta de 170%. Agradeço você por divulgar esse produto que eu gosto muito, né? Então, Ai, que bom, que bom. Eu imagino, eu que agradeço o espaço, porque assim, as pessoas sempre querem realmente, de repente, vinhos que são mais comerciais, vamos dizer assim, né? Mas ter aberto esse espaço para a gente falar um pouco do Líbano, um pouquinho da história, um pouquinho do que é o nosso trabalho, porque acima de tudo, além do produto ser muito bom, é colocado muito empenho, muito carinho nesse produto, né? A gente trata realmente como, não é só um vinho, é o nosso vinho, é o vinho da nossa vinícola, do nosso terroir. obrigado a você. Eu que agradeço e espero que a gente se encontre em outras feiras, em outros eventos, né? Vou entrar no Instagram também e seguir vocês aí. Passa para o pessoal, quem quiser, a gente entrega São Paulo. Tá bom, um Tá abraço. bom, meu querido. Um abraço, muito obrigada, boa noite. In addition to the wine selection, we produce at Ishtar Winery arak and olive oil. For the arak, it's a traditional Lebanese alcohol drink extracted exclusively from grapes. It is obtained from 3-stage distillation with the finest anise seeds before being aged to become more round and smooth. As for the olive oil, Ishtar olive oil, it's an extra virgin olive oil with acidity less than 0.8. Usually it's between 0.2 to 0.3 depending on the year of production. It's a cold pressed oil obtained directly from olives solely by mechanical means. We hope you enjoy our selection and cheers.